Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente preocupante, principalmente para o século XXI que nós estamos vivendo, que é o assunto da apostasia. O Senhor Jesus, lá em Mateus 24, versículo 12, ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Jesus está dizendo que um dos sinais que antecederia a sua volta é uma apostasia que teríamos nos últimos dias. E essa apostasia, meus irmãos, aparentemente ela já chegou em nosso meio. A apostasia nada mais é do que o abandono da fé, do que um esfriamento generalizado da comunidade cristã. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo conhece alguém ou alguns, já que não são raros de se ver hoje em dia, que já foram cristãos, já foram crentes, estavam dentro de uma igreja, provaram da graça de Deus, mas que hoje se desviaram e não têm perspectivas de voltar. Ou que talvez transferem a responsabilidade pelos seus desvios para terceiros. Também não é muito raro você notar membros de uma igreja evangélica que têm dificuldade de fazerem coisas simples, uma oração simples de meia hora, ler 3 versículos da Bíblia pelo menos por dia, dificuldade até mesmo de se congregar, dificuldade até mesmo de ir à igreja, participar dos cultos regularmente, né? Então nós estamos vivendo períodos em que o esfriamento tem sido muito preocupante. E aí eu não falo sobre uma denominação específica ou uma igreja específica. Eu falo colocando todo o meio evangélico brasileiro e mundial nesse mesmo pacote. Nós temos vivido tempos em que os pastores, e pelo menos os pastores sérios, né, porque temos também aqui no versículo 11, falando sobre os falsos profetas que surgiriam, e esses, lamentavelmente, têm arrastado multidões. Mas eu me refiro aqui a igrejas sérias. Os pastores sérios, de igrejas sérias, chegou-se o tempo em que eles precisam dizer para as suas ovelhas: olha, vocês precisam orar, vocês precisam ler a palavra de Deus todos os dias, vocês precisam ter vida congregacional, vir ao culto, adorar a Deus em comunidade, como a Bíblia diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, que eu costumo dizer, exigir que as pessoas sejam como foi George Whitefield, como foi John Wesley, como foi Jonathan Edwards, que entre Bíblia e oração esses homens passavam aí mais de 12 horas por dia orando, lendo a Bíblia e meditando. Tudo bem, exigir isso da grande maioria talvez seja exigir demais, isso é ser muito acima da média. Mas nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não conseguem orar sequer 1 hora por dia. Os crentes não conseguem sequer ler 3 versículos da Bíblia todos os dias. Os crentes não conseguem sequer ter presença nos cultos, frequência nos cultos. E aí, eu quero que você pense comigo. Como que uma igreja, e eu não me refiro a uma igreja específica, eu estou dizendo a igreja evangélica brasileira e mundial. Como que a igreja vai crescer? Como que a igreja vai ter conversões de almas? Como que vai ter avivamento se nós que somos cristãos, a gente não só não consegue parar de pé, quanto mais influenciar outras pessoas a querer conhecer Jesus? Como alguém que está enfermo vai poder cuidar de outro enfermo? Como alguém que não consegue parar de pé vai tentar levantar um caído? Como alguém que não conhece Jesus vai apresentar Jesus para outro alguém? Então, o meu alerta para você é: talvez você que esteja assistindo esse vídeo está vivendo um estado de esfriamento. Saiba de uma coisa: você está correndo um grande perigo. O esfriamento é um dos sinais da vinda de Cristo. Jesus está às portas. Ele vai voltar. Se você está frio na fé,
Eu quero dizer para você que se você hoje se voltar para Cristo, arrependido, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. E uma vez perdoado, mantenha uma rotina disciplinar de oração, leitura da palavra e vida congregacional. Priorize Cristo em nome de Jesus, porque os tempos que nós estamos vivendo não está para brincadeira não. A coisa está cada vez mais complexa. Mas a minha esperança é que Deus ilumine a minha e a sua mente, nos abençoe, nos faça entender com muito carinho o cenário em que nós estamos vivendo e nos faça voltar para Ele arrependidos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.